perigo dos videogames que abusam da violência. Muitos deles são proibidos, mas chegam às crianças e jovens brasileiros mesmo assim. Você vai ver agora como esses jogos podem estimular o comportamento agressivo. É a nossa reportagem da semana. A semelhança entre as imagens impressiona. De um lado, o massacre em um colégio do Rio. Do outro, videogames em que o jogador pode fazer o papel do assassino. Um jovem de 23 anos com distúrbios mentais graves. O atirador de Realengo matou 12 crianças. Ele vivia isolado, passava boa parte do dia em frente ao computador. Possuía e jogava videogames violentos por horas a fio. Os jogos que ele tinha só exatamente de tiro, entendeu? E os jogos eram sempre os mais atuais, entendeu? Eu também tinha videogame e não tinha os jogos que ele tinha. E ele sempre me mostrava, falava e tal, isso, aquilo, só que eu ficava até assustado com aquilo. Um episódio parecido aconteceu 12 anos atrás em São Paulo. O estudante de medicina Matheus da Costa Neira, então com 24 anos, invadiu uma sala de cinema em um shopping. Na tela, o filme Clube da Luta. E na plateia, 28 pessoas. Um jovem tímido de classe média alta tinha nas mãos uma submetralhadora calibre 9mm. A cena foi de terror. Matheus parou perto da tela de exibição e disparou para cima. Andou 3 metros e atirou contra a parede oposta. Em seguida, deu vários tiros contra a plateia. 3 pessoas morreram. Matheus foi condenado a 120 anos de prisão. Assim como o atirador de Realengo, ele sofria de transtornos de personalidade e era adepto de videogames violentos. Pouco tempo atrás, meninas brincavam com bonecas. Meninos jogavam futebol, bolinha de gude. Hoje, a brincadeira preferida é o videogame. São jogos de todos os tipos, entre eles os violentos e proibidos. O que pais, professores e especialistas tentam descobrir é como manter os jovens afastados de jogos que estimulam a agressividade. O atirador de Realengo e Matheus da Costa Neira são casos extremos. Pessoas com transtornos mentais que foram inspiradas pelos jogos. Mas não é preciso ser doente para sofrer a compulsão que os jogos violentos provocam. Esta psicanalista diz que a sensação de prazer e vitória pode motivar a dependência. O anormal é quando você não consegue parar. Então você entra naquele ciclo que se retroalimenta no cérebro de motivação, prazer e repetição. Aí você larga tudo e fica por conta dos jogos. Não é preciso procurar muito para encontrar esses jogos. As lan houses que se espalham pelos bairros brasileiros recebem milhares de adolescentes em busca de jogos eletrônicos todos os dias. E os violentos estão entre os preferidos. Bagaçou, filho. É polícia atrás de bandido, sabe? Aí tem uns caras que é os bandidos e nós que é as polícias, entendeu? Aí eles caçam nós temos que caçar ele aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Isso aqui, ó. Aí, ó. Quando nós não mata, eles que matam, né? O menino deixa claro, a violência dos jogos tem que ser igual à da vida real. É violento, né?
Mas tem que sentir adrenalina, como é que os caras passam na vida real. Ou mata ou morre. Se ele tiver prazer e ele repetir essa ação, ele vai querer repetir várias vezes no jogo. Depois ele passa a atuar dessa maneira, que a gente considera errada socialmente, na escola, em casa ou até mesmo na rua. Os games violentos são simuladores quase reais do que existe de pior no cotidiano. Um dos mais procurados no mercado, bastante comum entre os jovens, possibilita ao jogador arrombar um carro, roubar e até matar. Este outro chegou a ser proibido no Brasil. É um jogo formado por um esquadrão de terroristas. Este aqui, o personagem principal é um jovem que bebe, joga e se envolve com dançarinas de striptease. De repente, ele sai matando os inimigos em uma sequência assustadora de tiros. Todo game lançado no Brasil precisa ser aprovado pelo Ministério da Justiça. Os técnicos analisam o conteúdo e classificam o jogo de acordo com a idade, como nos filmes. Alguns, como esse aqui, são livres. Outros só podem ser comprados por maiores de 18 anos, como esse daqui. Em alguns casos, a Justiça proíbe a comercialização do jogo. O problema é a dificuldade na fiscalização. Hoje nós temos uma enorme quantidade de lojas físicas que comercializam jogos. Essa fiscalização física já tem uma série de dificuldades. Imagine uma fiscalização envolvendo jogos que estão disponíveis pela internet. Disponíveis em sites brasileiros e também em sites estrangeiros. Então nós temos uma dificuldade natural.